seja Deus pela oportunidade, pelo privilégio. Fica à vontade, pastor. É que eu não tenho costume dessas coisas assim chique, não. Eu quero um, viu, Valdete? Fala para a igreja que eu quero um desse agora. Agora eu quero um desse, porque esse negócio aqui, eu acho que eu vou até pregar melhor. Pode? Ah, então tá bom. Vou ficar soltinho aqui atrás do púlpito. Irmãos, graça e paz de Jesus. É um prazer estar aqui com os irmãos. Eu não tinha ainda vindo aqui para pregar a palavra. Eu tinha vindo aqui a uma outra oportunidade. Na verdade, eu vim em acho que 2 outras oportunidades. Foi na consagração do pastor Edmundo. E eu não sei se a posse do pastor Wesley. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu vim aqui em umas oportunidades dessas aqui. Pastor Wesley, ele me deixou ainda há pouco numa situação constrangedora aqui diante do grupo, porque ele disse que eu conheço ele desde criança, e é verdade mesmo. Não é porque eu sou velho, é porque ele é muito novo. Eu conheci o Wesley pequeno, assim, talvez de 7, 8 anos, né? Eu não vou dizer que eu vi ele correndo na igreja, porque ele não corria, ele era muito tímido quando eu era criança. E até nisso, pastor, eu vejo assim, a manifestação da graça, da glória de Deus na sua vida, porque tímido como você era, e hoje está aí um pregador da palavra e falando, isso é maravilhoso demais. Então, louvado seja Deus por isso. Agradeço a Deus também. Quero apresentar a minha esposa, Valdete, fique em pé, por gentileza. Valdete, somos casados há 17 anos. Estevão, primogênito, e Marcos Paulo. Fique em pé, Marcos Paulo. Marcos Paulo é autista, é uma bênção de Deus esse garoto aí. Maravilhoso. E se ele aprender seu nome, ele nunca mais esquece, saiba disso. Quero também agradecer a Deus pela vida da Luana. Olha a Luana. A Luana, nós estudamos ali na faculdade, na UBRA. Eu estudei com ela durante 3 anos. Quando chegamos, o pastor disse, conhece? Falei, conheço, só não conheço esse cabelo. Mas conheço Luana. Nós tínhamos ali um grupo de cristãos que nós nos reuníamos ali todos os dias, no momento do intervalo, para tomar café e comer panetone. O nome do grupo parece que era Psicotones no início, né? Psicotones, era só cristãos e todo dia eu levava uma garrafinha de café e todo dia um de nós comprava também um panetone, levávamos e sentávamos ali e comíamos esse panetone. Depois ficou psicolegas e por aí vai. E aí eu saí e eles ficaram lá e Luana hoje é psicóloga, né? Graças a Deus, uma vitória. E fico feliz demais, Luana, e principalmente a minha alegria de ver você aqui. Quando você me falou lá na UBRA que estava vindo para cá, falei, conheço o pastor Wesley, permaneça lá. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida e da seu esposo e filho. Tá bom? Deus abençoe. Irmãos, eu quero ler a palavra para a nossa edificação nesta hora. Quero dizer para você que é um privilégio e uma honra pregar a palavra. Um privilégio e também uma responsabilidade. Trazer a palavra. E quero dizer para você que eu não quero me estender. Eu quero gastar de 20 a 25 minutos, vou tentar. Tá bom? Eu não costumo falar muito, até porque temos outras coisas a fazer ainda. O pastor ainda tem algo a falar com a igreja. Abra sua Bíblia aí, por gentileza, você que a tem em mãos. Segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. De maneira muito simples, a palavra muito simples, porque assim como é simples este que fala, a palavra virá também de maneira muito simples ao nosso coração. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Versículo 8 em diante, eu quero fazer apenas não uma narração, uma narrativa integral do texto, mas apenas contar uma história, pelo menos de parte do texto. Obrigado, pastor. Para a gente ler depois, em seguida, alguns versículos. Diz a palavra de Deus que o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E acontece que esta guerra se estendia, e o rei da Síria, ele planejava, ele tentava uma maneira de vencer Israel, de pegar Israel em uma emboscada. E o texto vai dizer que todas as vezes
que o rei da Síria planejava algo, que este rei era provavelmente Ben-Hadad, ele planejava algo. Diz a Bíblia que um homem avisava o povo de Israel, dizendo: não passe em tal lugar, não vá por tal e tal lugar, porque lá está uma emboscada do rei da Síria. Isso aconteceu algumas vezes, até que o rei então da Síria chega diante dos seus e diz: me diga logo, o que está acontecendo? Quem de vocês está sendo espião de Israel? Quem de vocês está contando os nossos planos para Israel? Um homem então se levanta do meio do seu povo, do meio do povo da Síria, e diz: não, meu senhor, não é isso que está acontecendo. O que acontece é o seguinte, que aquilo que o Senhor planeja lá no seu quarto de dormir, há um homem de Deus que fala ao povo de Israel. O que o Senhor fala às escondidas no seu quarto, Deus revela. Um homem sabe o que o Senhor está dizendo e fala ao povo de Israel. Então, diz a Bíblia, que este homem manda alguns homens descobrir aonde estava este, que revelava os planos do seu exército. E alguém disse: ele está em Dotã. E então planejaram uma emboscada para agora prender o profeta Eliseu, aquele que revelava os planos do profeta, ou melhor, do rei da Síria. E então acontece que ele realmente estava em Dotã, estava ali com o seu moço, com o seu ajudante. E agora eu quero ler com você a palavra de Deus, versículo 15 em diante. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 15 em diante, diz assim: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram, ou seja, o exército do inimigo desceu contra eles, orou Eliseu ao Senhor e disse: peço-te, fere esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem é esta cidade, segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens, para que vejam. Abriu-lhes os olhos o Senhor daqueles homens, e eles viram que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aquele que fizeres prisioneiro com a tua espada. E o teu arco, porém, a estes manda pôr diante deles pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu Senhor. Que Deus aplique esta palavra ao nosso coração. Amém? Vamos orar? Pai, novamente, ó Deus, nós oramos pedindo ao Senhor misericórdia e graça sobre nós. Deus amado, se porventura alguém, ó Deus, preocupado neste lugar, preocupado com algo, ó Deus, se há alguém também sentindo dores, ó Deus, nós suplicamos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor agora tire tudo isso, a preocupação, a dor, o incômodo, ó Deus, para que esta pessoa dê a atenção agora somente para a tua palavra. Em nome de Jesus, aceita a nossa adoração e este culto que estamos te oferecendo. Em nome de Jesus Cristo é que oramos. Amém. Amém. Quando estamos em comunhão com Deus, estar em comunhão com Deus é um tema bastante falado, muito divulgado hoje em dia. Em todas as igrejas se fala sobre isso, em estar em comunhão com Deus, em buscar a Deus. Interessante que não somente dentro da igreja, se nós formos lá fora e perguntarmos em uma multidão,
vocês estão em comunhão com Deus? Várias pessoas dirão, sim, nós estamos em comunhão com Deus. Nós estamos bem com o Senhor. E se você perguntar, por que você está em comunhão? Por que você está bem? Diz, porque eu tenho uma religião. Porque eu congrego em uma igreja. Então eu estou em comunhão. Eu estou com o Senhor. Mas será que isso é uma realidade? Estar em uma igreja é a realidade? Infelizmente parece que não, meus irmãos. Infelizmente parece que a religião ela não consegue trazer aquilo que realmente Deus quer para o ser humano. Como Deus, eu quero dizer que, assim como estou falando no sentido daquelas pessoas que põem a sua fé na sua religião. A religião não tem esse poder. Se você for hoje a um presídio e você perguntar lá no meio da multidão, quem aqui tem religião? Você vai perceber que as pessoas, 90% a 95% vão dizer, eu tenho uma religião. Mas aquela religião talvez não tenha sido tão adequada, não foi tão conforme a palavra, porque muitos estão ali, porque a religião não conseguiu mudar a vida daquelas pessoas, ao ponto delas chegarem a estar naquele lugar, naquele momento. Então a religião ela não muda, ela não salva, melhor dizendo, as pessoas. E aí daqueles que estão presos a este conceito, eu sou um religioso. Ai daqueles. Então eu pergunto, faço uma pergunta retórica a você. Você está de bem? Você está em plena comunhão com Deus? Você está em plena comunhão com o Senhor? Se você está em plena comunhão com o Senhor, pelo menos 3 coisas vão acontecer na sua vida. E de maneira muito rápida, muito simples, eu quero falar sobre isso. Pelo menos 3 coisas devem acontecer na vida daquele que tem comunhão com o Senhor. A primeira coisa é, quem está em comunhão com o Senhor, vê o agir de Deus na sua vida. Consegue perceber o agir de Deus na sua vida. Quantas pessoas há que estão dizendo-se religiosas, estão dizendo ter uma religião, mas não conseguem perceber Deus, não conseguem observar, sentir Deus agindo, não conseguem ter a convicção de que Deus está com ela, de que Deus tem dado livramentos, de que Deus está agindo na vida dela. Quantas pessoas estão dentro das igrejas e estão dizendo, parece que Deus não gosta de mim, parece que Deus esqueceu-se de mim. Talvez isso seja um reflexo muito claro de que a pessoa é apenas um religioso. É somente uma pessoa religiosa. Não consegue perceber os livramentos de Deus, a bênção de Deus, o cuidado de Deus sobre ela. Neste versículo, no versículo 16, no versículo 15 em diante vai dizer que o ajudante, ou aquele servo de Eliseu, quando ele viu a montanha cheia, os montes cheios de exército dos sírios, a Bíblia vai dizer, o texto diz que ele se assustou, ele se apavorou e disse, ai meu Senhor, estamos perdidos, meu Senhor, estamos perdidos, estamos cercados, nós vamos morrer agora, meu Senhor. Mas Eliseu estava em plena comunhão com o Senhor, ele sabia quem era o Senhor, ele sabia que Deus daria o livramento a eles, e Deus então diz, ou melhor, Eliseu então diz, Senhor, abra os olhos deste moço para que ele veja. E quando ele orou, então a Bíblia vai dizer que os olhos daquele ajudante, daquele servo de Eliseu, foram abertos, e ele conseguiu ver que maior era a quantidade do exército de Deus que estava naquele lugar, do que o exército do rei da Síria. Ele não percebia isso.
Talvez, meu irmão, diante das lutas que você passa, que nós passamos, vez por outra nós dizemos: ah, Senhor, será que Tu não estás vendo, Senhor? Será que Tu não estás percebendo o quanto eu estou sofrendo, Senhor? Será que Tu não estás percebendo, Senhor, que os inimigos são muitos, Senhor, que eu estou sendo perseguido, Senhor? Será possível que o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Mas o problema é que nós não estamos percebendo o cuidado de Deus todos os dias por nós. Eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão: se porventura alguém aqui que ainda não fez um compromisso com Jesus, que ainda não deu o coração, não fez uma entrega da sua vida para Jesus, eu quero dizer para você que Cristo, Ele cuida de nós quando nós nos comprometemos com Ele. Ele cuida de nós em todos os sentidos, Ele cuida de nós nas mínimas coisas. Eu quero dizer para você, quero dar um exemplo. Tem coisas que acontecem com a gente, existem livramentos que nós nem percebemos que Deus faz com a gente. Todas as quartas-feiras lá na nossa igreja, na igreja onde eu estou há quase 11 anos, eu digo para a igreja: irmãos, nós temos que agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque da quarta-feira passada até esta, Deus nos deu vários livramentos. Nós andamos pelas ruas, nós viajamos, nós pilotamos uma moto, nós dirigimos um carro, nós andamos em tantos ambientes e ninguém tocou em nós, ninguém nos fez mal, nenhum homem maligno tocou em nós, não aconteceu nenhum acidente, nenhum carro bateu em nós, nenhuma moto, nada, é livramento de Deus. Deus cuida dos seus naquelas coisas que parecem ser pequenas, mas não são pequenas, não são pequenas, e nós precisamos ver o agir de Deus, ver que Deus luta por nós, porque o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus Cristo, acampa-se ao nosso redor e nos livra de todos os males. E se permitir alguma coisa ruim acontecer, permitiu para o nosso crescimento, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso? Você crê? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Nada acontece por um acaso na nossa vida. Nada acontece sem que Deus veja o que está acontecendo. A segunda coisa que pode acontecer e que vai acontecer quando nós estamos em plena comunhão com Deus, é que Deus, o Pai, Ele nos usa como instrumento para fazer com que outras pessoas vejam a glória dEle. Quantas pessoas há neste mundo, quantas pessoas há na tua família que não conhecem Jesus ainda? Quantas pessoas há no teu trabalho, na faculdade onde você está? Quantas pessoas há que estão pertinho de você, e que não conhecem Jesus, e que não tem uma experiência, não teve ainda uma experiência com Deus. E Deus deseja, irmão, usar você para fazê-los enxergar Deus na vida delas. Eliseu estava em plena comunhão com Deus, e Deus usava-o como instrumento, e usou. Aqui nesse texto vai dizer que quando o servo não viu, quando o servo temeu, ele orou e disse: Senhor, abra os olhos do servo para que ele veja. Quantas pessoas há, meu irmão, minha irmã, perto de você, pertinho de ti, desesperados às vezes, deprimidas, angustiadas. Algumas pessoas, quem sabe, até querendo tirar a própria vida, bastando apenas uma palavra sua, um conselho, um sorriso seu. Que, pastor? Sorriso? Sim, meu irmão. Oh, meu irmão. Minha irmã. Você precisa entender. Eu sei que você já entendeu. Eu falo assim porque às vezes tem alguém que não teve ainda uma experiência com Jesus, porque eu sei que a maioria aqui já conhece Jesus, mas quantas pessoas há que não conhecem, não entendem isso, que quando nós estamos em Jesus, a face dele brilha em nós, as pessoas olham para nós e elas sabem que Jesus está conosco. Às vezes, sem falarmos nada, as pessoas olham e dizem assim: você é um servo de Deus, você é crente. Eu sei que você é, e não sabe quem é você. Eu olho para ti, eu sinto paz.
É Deus em nós, é Deus. Deus quer fazer a mesma coisa com você que está em casa. Deus quer fazer a mesma coisa com você que está assistindo em casa. Olha, Jesus te ama tanto, Deus te ama tanto, que quer te dar uma vida nova, quer fazer de você um instrumento. Quem sabe você tem se preocupado com ganhar dinheiro, com ser alguém importante na sociedade. Não! Tenta ser primeiro um servo de Deus. Tenta ser primeiro um servo. Porque lá em Mateus, capítulo 6, versículo 34, se eu não estou enganado, vai dizer assim, que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. As demais coisas nos serão acrescentadas. Quer ser você um profissional reconhecido? Deposite a tua fé em Deus. Quer ser você um estudante lá na faculdade diferente? Deposite a tua fé em Deus. Quer ser diferente no meio da família, sem ser chato? Deposita a tua fé nas mãos de Deus. Na família. Família é lugar bom para se testemunhar. Porque lá as pessoas conhecem a gente. Conhece a gente. Mas é um lugar bom para se testemunhar, para se viver o Evangelho. Brincando, sorrindo, contando piadinha com um com o outro, sem ser nada de imoralidade, contando história. Deus se apresenta na tua alegria, no meio da tua família. Sou crente, eu não posso brincar, eu sou um salvo, não posso. Vocês me vissem perto da minha família e dizer, não, isso não é o pastor não. Sou chamado de o piadista da família. Chegou, Edileno chegou. Contador de história. É assim que a gente tem que agir. Não estou me vangloriando, estou dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força, a nossa vida. Nós temos motivos de sobra para nos sentir alegres, não é verdade? Então nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus. O versículo 17 diz isso, que Eliseu orou e disse, Senhor, abre os olhos para que ele veja. Você pode também orar na sua casa, lá no seu quarto de oração, Senhor, abre os olhos da minha família, abre os olhos do meu irmão, Senhor, abre os olhos do meu esposo, abre os olhos da minha esposa, abre os olhos dos meus filhos, Senhor, para que eles vejam a glória de Deus. E Deus vai fazer isso. Deus vai ouvir a tua oração. A terceira coisa que acontece quando estamos em comunhão com Deus, nós não fazemos vítimas. Como assim, pastor? Não entendi nada agora. Nós não fazemos vítimas. A nossa fé é para abençoar, somente para abençoar, nunca para amaldiçoar, para jogar no chão, para matar. Versículo 22. No versículo 22, quando o rei de Israel, quando Eliseu, então levou o exército da Síria até Samaria, chegando ali dentro, no meio da cidade, no meio de Samaria, a Bíblia diz que novamente Eliseu orou ao Senhor dizendo, Senhor, abre os olhos desses homens. Eles abriram os olhos e eles perceberam que eles estavam em terra de inimigos. Estavam no meio dos inimigos, cercados agora. Eles antes cercaram um homem de Deus. Agora eles estavam cercados pelo povo de Deus. E o rei de Israel disse, Senhor, podemos matá-los? Deixa, Senhor, deixa eu matar, Senhor, deixa eu matar. Eliseu disse, não, de jeito nenhum. Mate na guerra aquele que você capturar com a tua espada, com a tua arma. Quanto a estes aqui, faça diferente. Dê comida para eles agora. Encha a barriga deles, encha o bucho deles de comida agora. Dê água, dê comida. E o texto vai dizer que aquele exército da Síria comeu e bebeu.
E Eliseu então, e o exército certamente, depois que terminaram de comer, disse: agora vocês podem ir embora. Porque a Bíblia diz que eles foram embora e nunca mais voltaram para atacar aquela cidade, atacar aquele povo. Nunca mais houve contenda entre eles. Deus, quando nós estamos em comunhão com Ele, nós não fazemos vítimas. Não é o caso dos irmãos, pastor, graças a Deus. Eu não vim aqui eu até brinquei ontem com a irmã que foi cantar lá na igreja, que é desta igreja, uma programação de mulheres, a irmã Cleia. Ela é amiga de infância da Valdete. Eu brinquei, eu falei: não, amanhã eu vou estar lá na igreja. Ela disse: eu estou sabendo. Disse: pois é, tranca a porta. Ela disse: por que, pastor? Vai dar uma surra na igreja? Eu falei: não, porque eu vou falar tanta besteira lá que a igreja vai querer ir embora. Mas isso aqui não é besteira, não, era uma brincadeira que eu estava fazendo com ela. Não é besteira não, irmãos. Essas palavras desse homem simples, é a Bíblia. É a Bíblia sendo pregada de maneira muito simples, para a minha edificação, para a tua edificação. Olha, quando nós estamos em plena comunhão com Deus, nós não fazemos vítimas, nós abençoamos as pessoas. Eu conheço uma pessoa que foi salva. Provavelmente o pastor Wesley vai conhecê-la, se não sabe, vai conhecê-la agora brevemente, se nós formos naquele encontro da nossa juventude ali que vai acontecer, dos veteranos em Paraíso, que está planejado para julho. Você vai conhecer, nós vamos conhecer, e eu quero contar para você que eu conheço uma pessoa que foi salva na porta do templo, antes da pregação. Sabe como? Com um abraço e um sorriso. Havia uma pessoa na porta, um grupo grande. Eu lembro que Paraíso nós chamávamos de introdutores naquela época. Ficava pelo menos 6 pessoas, 3 de cada lado, de várias idades, de adolescente a senhores e senhoras, e jovens. E todo mundo que entrava, visitante ou não, nós pegávamos as pessoas e conduzíamos lá na cadeira. Naquele tempo tinha muito banco ainda, lá no banco. Senta aqui, seu lugar está aqui. Era aquela coisa agradável, gostosa, a igreja crescendo, desenvolvendo. E uma moça então, chega lá, angustiada, sem Deus. E quando ela chega na porta, um jovem sem nenhuma maldade, sem nenhum interesse, estendeu a mão para ela, disse: seja bem-vinda, Jesus te ama, aí abraçou-a de maneira tão pura. Ela disse que nunca sentiu tanta pureza em um abraço. Ela disse que se converteu, ela se quebrou todinha naquela porta, ela se quebrantou toda, já entrou salva. Na hora do apelo, ela só fez levantar a mão e disse: eu quero Jesus, está até hoje na fé, é minha amiga. E o pastor Wesley conhece até hoje, porque nós não fazemos vítimas, nós fazemos servos de Deus, pela palavra, pelo testemunho, a nossa vida, ainda que em silêncio. Ah, pastor, mas eu não sei falar, eu nunca fiz um seminário, eu nunca... Quem disse que você precisa ser formado em um seminário para você falar do amor de Deus? A gente fala do amor de Deus até sem abrir a boca, até com a boca fechada. Sabia? Você sabia disso, você que está em casa? Nós falamos de Deus até de boca fechada, olhando para a pessoa e sorrindo somente às vezes. Como está a tua comunhão com Deus? Como está a sua vida, meu irmão? Diante de Deus, como você está? Eu pergunto isso com muito amor. Eu não pergunto isso com ignorância, com rancor, com violência. Eu pergunto isso com amor. Como está a sua vida hoje? Como ela está? Eu vou fazer uma pergunta conturbadora agora para você, e não me responda. Conturbadora. Você que está em casa também, é para você. Quantos aqui já ganharam pelo menos uma alma para Jesus? Não me responda. Fique com a conturbação, leva ela para casa. Isso provavelmente, se você for um servo de Deus, essa pergunta é uma pancada para você e para mim. Você já ganhou pelo menos uma pessoa para Cristo? Se você ganhar pelo menos uma, você já ganhou, já cresceu, já 100%.
É 100%. Então, nesta hora, como está a sua vida? Eu quero crer que você está bem. Eu quero crer que você é um instrumento de Deus, que você está em plena comunhão com o Senhor. Mas se porventura há alguém que não está em comunhão, que tem se sentido, sabe que não está agradando ao Senhor, olha, eu quero dizer que Jesus não te despreza por isso. Eu quero te dizer que Deus não te joga fora por isso. Não, Ele te ama do mesmo jeito. Ele te ama da mesma forma. Ele diz, olha, vem para mim. Você lembra da mulher adúltera lá de João? Você lembra de Levi? Você lembra daqueles personagens, daquelas personalidades que a Bíblia relata, que estavam em pecado, e Jesus disse, olha, vem para mim. E a partir de agora, não peca mais não. Não se entrega mais ao pecado não. É o mesmo Jesus que nós servimos, que diz, eu te amo, mesmo se você estiver em pecado, mesmo se você não estiver fazendo a minha vontade, eu te amo. Só que eu não quero que você continue fazendo o que você está fazendo. Eu quero que você seja um homem ou uma mulher melhores para o reino, para o meu reino. Você está em comunhão? Se você está, louvado seja o nome do Senhor. Permita-me, pastor, vamos cantar uma música? Irmã, vamos cantar aqui uma música com a igreja. Foi cantada há pouco, a última foi cantada. Foi grande ao Senhor, né? Grande ao Senhor. Vamos cantar pelo menos um pedacinho dela. E enquanto nós cantamos, você medita na palavra, você medita naquilo que você ouviu, na simplicidade destas palavras. Guarda no teu coração estas palavras e entenda que você não é qualquer um. Você é amado de Deus. Você foi chamado por Deus para servir a Ele com fidelidade, para ter plena comunhão com Ele. Foi para isso que Deus chamou a ti e a mim. Tá bom? Creia nisso. Você que nos ouve em casa, se você ainda não tem vivido assim, viva o Evangelho. O Evangelho é prazeroso, é gostoso de se viver. A vida com Deus é maravilhosa. E você vai experimentar coisas que você nunca experimentou, que o dinheiro não pode comprar, que a fama não pode te dar. Eu estou falando de salvação, de nome escrito no livro da vida, de batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. É isso que eu estou dizendo, que eu estou falando para você nesta hora. Vamos cantar, Senhor. Adore ao Senhor, mesmo assentado como você está. Cante ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Vitória só em Jesus. E que nos ajuda contra o inimigo. Sim, para vencer o inimigo só com Jesus. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome. Queremos o teu Fique em nome pé. engrandecer. Cante. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra E céu. Só Deus, só o Senhor. Só o Senhor pode fazer aquilo que você e que eu não podemos fazer.
mas a comunhão depende de nós. Nós queremos ter essa comunhão com o Senhor, e com esta comunhão nós somos agraciados com muitas outras coisas, com o poder do alto, com o Espírito Santo falando em nós, falando na nossa boca para abençoar pessoas, testemunhando. Deus quer usar a igreja, Deus quer usar a mim e a ti, meu irmão. Para isso nós precisamos estar em plena comunhão com o Senhor. Eu quero orar com você nesta hora. Quero orar com você. Permita-me, pastor, eu não sei se há alguém aqui que ainda não fez um compromisso com Jesus Cristo. Eu quero que a igreja ore nesta hora. Eu não consigo pregar sem fazer um apelo, sem perguntar se tem alguém que queira aceitar Jesus. Eu não consigo fazer isso. De repente tem alguém aqui que ainda não tem a certeza da salvação. De repente tem alguém em casa que está nos assistindo, porque eu sei que assim como aqui, lá na nossa igreja, eu sei que aqui também pessoas que ainda não são convertidas estão assistindo. Pessoas de fora de Palmas, pessoas que a gente não alcançaria talvez de outro meio, né? E eu quero perguntar a você que está nos assistindo, como está a tua vida com Deus? Como está você? Se Jesus te chamasse hoje, você estaria em plena comunhão, ao ponto de dizer, Senhor, eis-me aqui? Se você não tem essa certeza, você pode ter agora. Você pode se entregar a Jesus com uma oração sincera, de coração. A você que está aqui no templo, se porventura houver alguém, você também pode orar ao Senhor e entregar a tua vida a Ele nesta hora. Feche os teus olhos. Pai, louvado seja o teu nome, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus querido, pelo privilégio de estar na tua casa. Obrigado, ó Deus querido, pelo privilégio também de poder, ó Deus, pregar a tua palavra, mesmo que de maneira muito simples, ó Deus. Pai, diante, ó Deus, da tua palavra exposta, ó Deus, nós queremos, ó Deus querido, que o Senhor fale a corações nesta hora. Queremos que o Senhor salve vidas, pessoas que estão assistindo ou que ainda vão assistir, ó Deus, esta reflexão da palavra. Que o Senhor, ó Deus, com a tua graça, misericórdia e amor, vá até elas, ó Deus, e salve essas almas, dando a elas certeza da salvação, convicção plena de que o Senhor está com elas e de que agora em diante elas estão em plena comunhão contigo, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, se há alguém aqui também, salva nesta hora. Encha, Deus, com poder, com autoridade do que só o Senhor pode dar. É a nossa oração, Pai. Oração feita em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pode sentar-se. Pastor, a palavra está contigo, meu amado. Amém. Pastor Edilene, muito obrigado. Deus continue Amém. Abençoando. Amém. Foi um prazer. Usando. Muito obrigado. Uma honra. Amém. Deus seja louvado. Amém. Amém, meu povo. Deus seja louvado. Que nós possamos ter essa consciência da presença de Deus, que possamos ter consciência das consequências da comunhão com Deus em nossas vidas, e que essa poderosa graça de Deus seja derramada sobre nós. Nossa gratidão a Deus por ter usado o pastor Edileno, por ter trazido essa família para que a gente conhecesse hoje, tivesse esse contato. Que Deus possa completar a boa palavra em nosso coração e que o Senhor nos ajude. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar e agradecer a Deus por sua misericórdia e clamar ao Senhor que nos ajude. Eu quero pedir a você que feche os seus olhos e no seu lugar ore ao Senhor, fale com Ele, diga: Deus, cumpre essa palavra, Deus, no meu coração, cumpre essa palavra na minha vida, cumpre essa palavra, Deus, diante de tudo que foi dito, diante de tudo que foi feito. Cumpre essa palavra, Pai, para que nós possamos descansar em Ti e para que nós possamos descansar em Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor. E tudo que foi dito e falado, Senhor, que o Senhor possa trazer graça sobre o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos preparar o nosso coração para a ceia do Senhor.